Muito bem, falando em respirar, vamos ver agora a agricultura sustentável, onde nós estamos dando respiro, sim, para quem está produzindo soja com qualidade. Agricultura sustentável, a palavra de ordem agora é cobertura permanente do solo para evitar o desperdício, né, do vigor da semente da soja com esse sol quente. Então, o Frederico Olive está ouvindo os ensinamentos do Luiz Pradella, as experiências do Luiz Pradella lá em Luiz Eduardo Magalhães. Frederico, é com você. Olá, Batista, tudo bem? Boa tarde. Hoje aqui em nosso espaço de agricultura sustentável tem mais uma entrevista com o Luiz Pradella, agricultor do oeste da Bahia. Hoje eu pergunto a ele quais os benefícios que esse consórcio do milho com a braquiária em área de sistema de plantio direto traz em relação ao cultivo das lavouras. E ele comenta que, sem dúvida, é a maior umidade sobre essa palhada, a umidade que fica sobre o solo, possibilitando inclusive que ele possa plantar no pó um pouco antes das chuvas, no início do plantio. E claro, depois das primeiras chuvas, ele tem uma janela de plantio maior. Isso possibilita para ele usar menos máquinas no manejo, menos herbicidas e isso, claro, maior rentabilidade e produtividade. Tá certo, João? Então esse é o recado de hoje. Bom final de semana a todos, na segunda eu volto. A gente inicia o plantio em 6 meses de sol, com essa cobertura aí, com previsões boas, a gente consegue fazer o popular plantio no pó, nessas áreas aí, nesse 1/3 da área de plantio que tem bastante palha, consegue fazer o plantio mesmo com 6 meses de sol, ou seja, tendo sol, mas tendo a palhada cobrindo aí, você tem uma superfície de solo que você consegue depositar a semente aí de 2 a 3 centímetros de profundidade, que para plantio no pó é excelente. Aí vem a chuva, você tem uma emergência perfeita dessa lavoura. E ou aguarda 1 ou 2 chuvas aí para essa palhada começar a degradar um pouquinho, para facilitar o corte, porque daí o solo fica mais fofo, você tem uma dificuldade maior de corte com o solo úmido, né? Então a gente tem até preferência de plantar essas áreas antes da primeira chuva. Esse 1/3 da área, depois estende o plantio para as outras áreas. Mas o grande sentido realmente do tapete é como um solo, se for pegar lá um pátio da fazenda, da propriedade, e colocar uma lona preta, né? Uma lona sobre o solo, pode ser uma época de seca, você vai ver que em poucas horas vai ter umidade na lona, porque a água que vem subindo, que está perdendo pela evapotranspiração, por evaporação, ela não consegue evaporar a partir da superfície do solo. Então você vai ter uma umidade, por pouco que seja, mas você vai ter uma umidade no perfil do solo. Então com uma chuva de 30 milímetros, 40, 50 milímetros, você tem uma umidade boa e aquele tapete continua evitando a evaporação daquela água na superfície. Então a grande vantagem é essa. E o início das chuvas aqui na região normalmente não são com volumes altos de chuva, né? Então, se compararmos um plantio direto bem conduzido com uma área de plantio convencional, plantio direto se inicia o plantio com 30 a 40 milímetros. No convencional, precisa de 150 a 200 milímetros para você ter uma segurança de plantio. E aí, olhando com o plantio convencional, você planta 2, 3 dias depois da chuva. Nesse plantio direto que eu estou falando, nesse sistema de plantio direto, nós temos já plantios com até 12 dias depois da chuva e estabelecendo a população de uma forma extremamente satisfatória. Então a gente consegue escalonar muito melhor o plantio, distribuir as áreas de plantio com o veranico, né? Uma chuva de 40 a 50 milímetros, nós temos 10, 12 dias para fazer plantio e germinar, estabelecer essa cultura. Enquanto o produtor que está no plantio convencional, ele vai ter que ter mais máquinas, porque ele só tem 2, 3 dias, no máximo 4 dias de plantio. No convencional, ele já não tem mais umidade suficiente na superfície para plantio de emergência, além do que ele pode ter problema com escaldadura, uma série de outros problemas com pragas de solo, que no plantio direto bem feito não vai ter, ou a incidência é muito baixa. Não, fantástico, hein? Fantástico, Pradella. Ó, as vantagens de você ter a cobertura, vocês ouviram. Vai ficar disponível para vocês ouvirem de novo no Notícias Agrícolas, que a gente recorta e deixa on demand, os ensinamentos do Pradella, que são ensinamentos comprovados da eficácia, né? O exemplo do que ele pratica é que ele está passando por Frederico. Nós vamos terminar essas reportagens na segunda-feira, fechando esses ensinamentos, trazendo as vantagens em termos de sacas a mais.